Bem-vinda, família IB7 Online, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Estamos no curso de História da Igreja Batista do Sétimo Dia, baseado no livro Um Povo que Escolhe, do teólogo, pastor, pesquisador, historiador Dan Sanford. E hoje nós vamos chegar no capítulo 3, que vai falar sobre como a compreensão do sábado, sétimo dia literal, se desenvolveu numa Inglaterra agora monárquica, com poder centralizado, com uma igreja anglicana forte, em que o domingo era sim o dia do Senhor, e como essa compreensão sobre o sábado ela vai se desenvolvendo ao longo do final do século XVI, início do século XVII, lembrando que a Igreja Batista do Sétimo Dia surgiu em 1650, oficialmente são os documentos históricos disponíveis. Vamos lá então? Vamos começar? Olha aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o sábado no contexto inglês, como é que surgiu a ideia sabática no meio desse contexto político, religioso, em que se redescobre o sábado bíblico em solo inglês, em solo britânico. Então vamos só retomar o que nós estudamos até agora, o contexto histórico. Essa aqui é a rainha Elizabeth, certo? A rainha Elizabeth. Ela representou o auge do absolutismo inglês. E quando eu falo de absolutismo, eu estou falando de um poder centralizado absoluto nas mãos do monarca, nas mãos do rei. Fato é que em 1603 a rainha Elizabeth falece e a famosa dinastia Tudor, que nós vimos na aula passada, dá uma olhadinha na aula passada, ela abriu o caminho para uma nova dinastia, a dinastia Stuart. Vale lembrar que a rainha Elizabeth não deixou herdeiros. E aí teve uma série de disputas para saber quem seria o novo rei da Inglaterra. Surge então aqui, ó, a da família Stuart. É uma mudança que intensificou os conflitos religiosos e políticos em ebulição. Nesse processo, a gente vê três grandes correntes que disputavam o que ele chama de a alma da nação. O próprio anglicanismo, que é a igreja oficial do Estado, o puritanismo, que buscava uma reforma interna da igreja anglicana. Basicamente, os puritanos eram calvinistas, e passo a passo eles vão se tornando maioria no parlamento. E por fim, os separatistas, eles propunham uma ruptura total com a igreja estabelecida. Total da igreja estabelecida. Então, basicamente, eram esses três: anglicanos, puritanos e separatistas. Ok? Separatistas. Vamos lá. É fundamental a gente retomar a questão sobre a Bíblia inglesa. Vale ressaltar que a Reforma Protestante, RP, Reforma Protestante, tinha como base a compreensão da salvação pela graça, mas um dos elementos fundamentais nesse processo de reforma protestante era a ideia da tradução da Bíblia na língua local. Vale lembrar que durante a Idade Média, durante a Igreja Católica, a Bíblia era em latim.
Não era uma Bíblia traduzida para o idioma local. Então, óbvio que a partir do momento em que você tem a tradução da Bíblia na língua original, você tem o acesso a mais pessoas, o acesso à igreja, a todos aqueles alfabetizados, é claro, e isso contribui para a formação de um pensamento religioso. Então, antes de qualquer debate sobre o sábado, Danson Ford ele traz uma questão sobre teólogos, pensadores que contribuíram para que a Bíblia na Inglaterra se tornasse uma Bíblia inglesa. O primeiro deles é o William Tyndale. Ele viveu de 1494 a 1536. Ele foi o primeiro inglês a traduzir a Bíblia diretamente do hebraico e grego para o inglês. A sua obra ela se tornou a espinha dorsal, ou seja, a base para a famosa Bíblia King James, a King James Bible. O Tyndale foi um mártir por sua convicção de que o mais simples lavrador deveria conhecer as escrituras melhor do que um clérigo. Então, o Tyndale, ele traz em si essa espinha dorsal por uma Bíblia inglesa. Agora, o rei Jaime II, que é o rei James, que na realidade a tradução mesmo é Tiago, mas fiquemos com o Jaime I, que é o primeiro rei da dinastia Stuart. Ele vai criar a Bíblia, ele vai unificar a linguagem religiosa na Inglaterra, criando a King James Bible. E isso fez com que, em todo o território inglês, deveria utilizar a King James Bible, a KJV. Isso possibilitou que leigos lessem e interpretassem as escrituras. Vale lembrar que na Reforma Protestante rejeitava a ideia de uma única interpretação vinda do Papa e a iluminação a cada indivíduo para interpretar a Bíblia conforme a ação do Espírito Santo. Isso vai criar um terreno fértil para o questionamento sobre o dia da adoração. Então, essa é a lógica que o Danson Ford traz nesse capítulo 3. A tradução da Bíblia para o inglês possibilitou que ela fosse lida por qualquer pessoa alfabetizada, mas, ao mesmo tempo, houve, em primeiro lugar, o aspecto do William Tyndale, ou Tyndale, em que ele vai tornar a possibilidade de uma tradução do hebraico para o grego, fazendo já uma base epistemológica do conhecimento, para que quando o Jaime I ele assume o reinado, pensando aí numa Inglaterra centralizada, absoluta, ele favorece a criação da King James Bible, em que ela seria utilizada em todo o território nacional. Havia a compreensão e a legislação de que as igrejas anglicanas deveriam usar essa tradução bíblica. Ótimo. Então, como a Bíblia inglesa e leigos puderam ter acesso a ela e estudar, interpretar já dentro dessa compreensão cultural, do contexto histórico, da iluminação direta do Espírito Santo, começa a ter um terreno fértil para analisar o quarto mandamento como ainda vigente, certo? Não somente o quarto mandamento, mas o questionamento de outras formas de compreensão bíblica em que as igrejas ou a igreja oficial não estava exercendo conforme o mandamento bíblico.
À época, por que que o domingo ele não era questionado? Vale lembrar que a gente encontra já ecos sobre o domingo já na igreja dos pais da igreja, principalmente numa tentativa antijudaica, certo? E isso é concretizado quando a igreja se, se torna uma instituição do Império Romano. Isso acontece com Constantino, certo? Então vamos lá. Havia já uma tradição secular. Então, séculos de prática ininterrupta criaram uma inércia cultural poderosa. Então, o domingo estava profundamente enraizado nos ritmos sociais, legais, familiares da Inglaterra. Então, você questionar o domingo se tornava uma subversão, já era um dia dado, principalmente porque era relacionado com a ressurreição de Jesus Cristo. Com a ressurreição de Jesus Cristo. Então já era algo. E a prática, muitas vezes não analisada, não pensada, ela se torna mais forte que a própria doutrina bíblica. Né? Havia um sentimento de antijudaísmo e risco social. Então, guardar o sábado era associado a quem? Aos judeus. E os judeus, já naquela época, eram vistos com profunda suspeita e hostilidade. Principalmente por conta dos relatos bíblicos. Adotar práticas judaicas expunha o crente a acusações perigosas e ao ostracismo social. Era ligado aos judaizantes, algo que durante a igreja primitiva e também durante os primeiros séculos da história da igreja foram combatidos. Então, quem eram esses judaizantes? Eles acreditavam que para ter acesso à salvação, além de Jesus Cristo, as práticas estabelecidas pelas leis mosaicas. Então, já havia uma prática de combater o judaísmo. Então, havia uma prática antijudaica. Tanto é que, até nos dias de hoje, quando você diz, guarda o sábado, muitos dizem, isso é algo farisaico, é um farisaísmo. Então, muito ligado ao que eles querem dizer, é um judaísmo, isso é judaizante. Né? E havia uma indiferença religiosa. Vale lembrar que quem buscava essa prática, tanto o judaísmo, tinha um ostracismo social diante de um mundo em que a religião estava intimamente ligada ao Estado. Certo? Religião ao Estado. Então havia também uma indiferença religiosa. Para a maioria da população, questões teológicas sobre o dia correto de adoração eram irrelevantes. Qual que era a ideia? Aqui havia a frequência à igreja era um cumprimento cívico, não uma convicção espiritual profunda, aquilo que eu tinha dito para vocês. Havia uma relação profunda entre religião e Estado. Então, ir ao culto, ir à missa, era mais do que uma convicção religiosa. Era um dever cívico, de cidadania, na compreensão daquela época. Então, você não tinha um caldo cultural, um contexto acerca do conhecimento propício para pensar sobre o dia de guarda, por exemplo. Certo? Então, por isso que o domingo não era questionado numa primeira medida. Ok.
Quais eram as vozes que aparecem no século XVI, que vai de 1501 a 1600, acerca do domingo? O Fritz e o Tyndale. O mesmo Tyndale que vai traduzir a Bíblia. Certo? O que eles falavam sobre o domingo? Eles eram os dois mais influentes reformadores ingleses e deixaram registros claros de que o domingo era mantido por tradição. Tradição da igreja. E não, por mandamento bíblico explícito. Essa observação, que era paradoxal, ela vai abrir portas para futuros questionamentos. Então, eles deixam claro, tradição e não é por convicção religiosa. Aí tem um grande problema. Se na reforma, principalmente os reformadores ali suíços, de Genebra, Calvino, eles vão falar sobre sola escritura, como eu permito que a tradição ela entre como dogma? Olha só o que o Fritz fala, o John Fritz. O domingo não é guardado por nenhum mandamento de Deus, mas apenas pela ordenança da igreja. Porque eles não encontram dentro no Gênesis Apocalipse algo que diz que seja o domingo. O Tyndale, o mesmo tradutor da Bíblia, sabemos que o domingo é mantido. E o sábado, leia-se sétimo dia, deixado pela autoridade da igreja somente, e não por nenhum mandamento de Deus. Novamente, o Tyndale fala tradição. O Fritz reconhecia abertamente que a base de domingo era eclesiástica, não escriturística. Sua declaração, embora não intencional, plantaria sementes de dúvidas nas gerações seguintes. Tyndale foi ainda mais explícito. A igreja escolheu o domingo, não as escrituras. Para um homem que tanto valoriza a autoridade bíblica, essa admissão era carregada de consequências teológicas. Certo? Tudo bem? Então, a gente está aqui construindo, a gente não. O Danson Ford está construindo para a gente base, passo a passo, gotas caindo devagarinho, doses homeopáticas, em que o sábado vai começar a ser refletido e o domingo a ser questionado. Ainda como a igreja, ainda esse modelo era um modelo muito episcopal, lembra lá? Volta nas aulas passadas. O modelo em que apenas um grupo aqui em cima tem relevância. A igreja é muito ligada ainda ao Estado, então rechaçava-se todos aqueles que pensavam no sábado como o dia do Senhor e não o domingo, ou questionavam o domingo. Olha só. Muito bem, aqui a gente tem dois dominguistas que estão dizendo que o domingo foi escolhido pela igreja, é tradição, não escritura, não mandamento. Escriturístico de Deus. E agora a gente chega em 1595. O Nicholas Bounds, importantíssimo esse livro, em que ele vai escrever a The Doctrine of the Sabbath, a doutrina do sábado. Vale informar que Bounds, ele é um puritano. Ele quer reformar a igreja inglesa. Certo? Ele quer reformar a igreja inglesa. E o ponto que ele traz para a reforma da igreja inglesa é
esse questionamento acerca do sábado. Olha só o que ele diz. Bound iniciou com um argumento genuinamente bíblico: o sábado como mandamento moral e o mandamento eterno para toda a humanidade. O que o Bounds está falando? O Nicolas Bounds, perdão, ele está falando aqui, ó a setinha aqui, que bacana, ó. Os 10 mandamentos. Tudo bem? Ele está falando dos 10 mandamentos. Está dizendo que o mandamento moral são os 10 mandamentos. Moral, porque ele expressa a moralidade, a personalidade, quem é Deus. Porém, enfrentando dificuldades de justificar a mudança para o domingo, recorreu progressivamente à tradição eclesiástica. Não tem como. Quem vai, de forma honesta, analisar a Bíblia, vai encontrar apenas o sábado como dia. E aí eles encontram a tradição da igreja para a mudança do dia. É a mesma base do Tyndale admitiu não ser escriturística. A sua distinção mais controversa do Bound foi entre o sétimo dia dos judeus, sábado abolido, e o sétimo dia dos homens, entre aspas, que é o domingo permanente. Uma diferenciação que o crítico Lewis classificou como artificial e exegicamente insustentável. Então, óbvio que ele vai falar sobre o mandamento moral, o Nicholas Bound, os 10 mandamentos, e ele vai chegar a uma conclusão. O quarto mandamento diz sobre o sábado. Então, ele diz que o sábado é o dia do descanso, do sabá. Então, para ele, não torna-se literal. Ao sétimo dia dos homens, que é o domingo. O sétimo dia dos judeus, esse foi abolido, que é o literal. Certo? Então, olha só o que o livro do Bound traz. Prescrições práticas. Proibição de trabalho, comércio e jogos no domingo. Dedicação total ao culto, leitura bíblica e oração. Começo do dia sagrado desde o sábado à tarde, pôr do sol ao pôr do sol. Parece algo familiar para nós, só que o nosso caso é no sétimo dia. Então, havia uma compreensão do Nicholas Bound, porque está lá no quarto mandamento, sétimo dia, sábado. Tá, mas como justificar se eu não guardo o sábado, guardo o primeiro dia e o domingo? Então ele diz, nós guardamos o sábado, mas é o sábado dos homens, não dos judeus, certo? E aí veja que havia a mesma compreensão nossa. Proibição do trabalho, do comércio, dedicação total do culto, começava ao pôr do sol, mesma questão, mas isso voltado para o domingo. Mas percebam, eu queria que vocês tivessem essa percepção, que passo a passo, escrito a escrito, publicação a publicação, livro a livro, vai surgindo brechas para análise do sétimo dia literal a ser guardado. Qual foi a reação ao livro de Bound? Resposta do Estado. Jaime I e o livro The Book of Sports, o livro dos esportes. Certo? Será que pode praticar esportes no domingo? Declarando que esportes e entretenimento lícito eram permitidos após o culto dominical. O livro de Bound foi inicialmente suprimido pelas autoridades locais. Obviamente, aqui tinha interesses econômicos aqui envolvidos, né? Interesses econômicos envolvidos.
A tensão entre coroa e puritanos aprofundou-se significativamente, prefigurando conflitos da Guerra Civil Inglesa. É uma guerra que vai ocorrer, a chamada Revolução Puritana, um pouco mais para frente. E vai definir o que é o Estado inglês hoje, com a limitação do poder real. Mas esse é um outro assunto que a gente pode até chegar mais para frente quando... Reação dos puritanos. Os puritanos abraçam a ideia de Bound com muito entusiasmo, incorporando o rigor da observância dominical como marca distintiva e de piedade. Pastores puritanos pregavam sermões extensos e exigiam que a congregação o abandone de toda atividade secular. Paradoxalmente, o movimento fortaleceu o domingo sem levar ao sábado bíblico. Mas detalhe, não leva ao domingo, não leva ao sábado bíblico, mas o mesmo rigor, a mesma compreensão, a mesma ideia, a mesma finalidade, o mesmo princípio que nós temos sobre o sábado bíblico de guarda, de cessar trabalho, ele é transferido para o domingo. Interessante que durante muito tempo a língua inglesa tinha poucos jogos ou quase nenhum jogo ao domingo. Os jogos eram preferencialmente aos sábados. E os separatistas? Lembra que tinha a igreja anglicana, os puritanos que queriam reformar a igreja anglicana, então tratar a questão do domingo como algo rígido, algo a ser cultuado, algo a parar o trabalho, era uma forma de renovação. E os separatistas? Os separatistas, o rigor bíblico de Baum levou alguns a questionar. Se o mandamento é moral e eterno, por que não guardar o próprio sábado do que o quarto mandamento? Surgiu a questão. Vocês estão percebendo que o aparecimento de livros, o questionamento sobre o dia de guarda começa a surgir, principalmente em grupos como separatistas, principalmente grupos que compreendiam maior essa compreensão, compreendiam com maior amplitude a ideia da liberdade de consciência, da ação direta do Espírito Santo, a não necessidade de um Estado que vai determinar o caminho que eu devo seguir. Então essa lógica, levada às últimas consequências, alimentou o movimento dos batistas do sétimo dia nas décadas seguintes. Então, principalmente vindo das análises dos separatistas, que nasce o bojo dos batistas do sétimo dia na ideia de se é moral e eterna, por que não guardar o sétimo dia como está lá na Bíblia? Porque não foi mudado. Muito bem, vimos aqui a questão do domingo na Inglaterra, e agora começa já a surgir os primeiros proponentes da guarda ao sábado. Sábado, sétimo dia da semana. Tudo bem? Então, o debate de Bound, do livro do Bound, a doutrina do sábado, emergiram figuras corajosas que foram além das posições estabelecidas e pagaram um preço alto por suas convicções escriturísticas. Primeiro, o John e a Dorothy Trask. Os primeiros mártires sobre o sábado inglês. 1585, nascimento de John Trask, pregador inglês, inicialmente anglicano, depois ele vira puritano. Um ardoroso puritano. Ele, em 1617, e aqui vem a data que normalmente a gente atribui à origem dos batistas do sétimo dia, o Trask adota a guarda do sábado do sétimo dia literal após estudo bíblico intenso e começa a pregar abertamente em Londres. Mas veja, apesar de ele guardar o sábado,
ele não tem ligação, não há nenhum documento dizendo que ele seja batista do sétimo dia. Então a gente não pode atribuir sendo um movimento diretamente batista do sétimo dia. É um movimento de reflexão sobre o sétimo dia do Senhor. Certo? Tudo bem? O próprio texto diz, muito ligado ainda a um pensamento judaizante aqui, tá? O Trask. Muito ligado a um pensamento judaizante. Até por isso, o próprio o Danforth ele faz um distanciamento dos batistas do sétimo dia. O que ele pontua aí do John da Dort Trask? Um pensamento mais forte, fervoroso sobre a guarda do sétimo dia literal. 608 ele é preso e julgado. John é preso, açoitado e condenado à prisão perpétua na Câmara Estrelada. Sua orelha é marcada de ferro quente como herético. Certo? Como herético. Dorothy Trask, a sua esposa, recusou-se a abandonar a fé e permaneceu na prisão por mais de 15 anos, tornando-se símbolo de fidelidade e convicção bíblica. O caso Trask revelou o alto custo social e legal de guardar o sábado na Inglaterra no século XVII. A seriedade com que o Estado travava o que considerava judaização. Judaização. Certo? Então, mais um detalhe importante sobre, vamos lá usar um termo, caráter heróico desses irmãos batistas do sétimo dia em 1650. Vamos ver mais para frente depois. O Theophilus Bradburn, ele foi um dos teólogos acerca do sábado também. Onde Trasks pregaram como o corpo, Bradburn combateu como pena. Como assim? Clérigo anglicano, estudioso das escrituras, ele apresentou os argumentos mais sistemáticos em favor do sábado na Inglaterra no século XVII. Vamos ver então esses argumentos. 1628. Discurso sobre o sétimo dia. Primeira defesa pública e teológica do sábado do sétimo dia por um anglicano. Lembrando que o Trask era puritano. Esse aqui já é mais anglicano. 1632. Defesa do mais antigo sacramento da ordenança do sábado de Deus. Resposta aos críticos aprofundando os argumentos bíblicos. O Bradburn ele foi preso por suas publicações, mas o seu argumento dispensacional de que a lei moral, incluindo o quarto mandamento, permanece válida para os cristãos. Isso influenciou profundamente a formação dos batistas do sétimo dia em 1650. Olha só, o Bradburn argumentava que o sábado não era uma instituição meramente judaica, mas uma ordenança para toda a criação, para toda a humanidade, desde o início da criação. Ok? Vamos ver mais ou menos a linha do tempo do debate do movimento, para a gente ter uma ideia mais global do que nós vimos no capítulo 3. Então, os eventos de 1595 a 1650 traçam um arco do debate teológico que transformou o movimento religioso e organizado. Passo a passo, começa a ter um movimento religioso organizado a fim de chegar em 1650, ter uma igreja constituída com doutrina dizendo: nós guardamos o sétimo dia do Senhor. Então houve toda uma trajetória. 1595 começa a trajetória do Bound, que ele vai publicar a doutrina do sábado, mas não é o sábado sétimo dia, é o domingo, que ele vai chamar de dia dos homens, o sábado dos homens, em contraposição ao sábado dos judeus. E o Bound ele vai trazer alguns elementos fundamentais, dentre os quais o mesmo princípio da guarda do sábado judaico, que é cessar de trabalhar, ir para o culto, evitar algo diferente daquilo que é a adoração. Isso faz com que
haja um debate acerca do dia. Chegamos em 1617, 1618 com os Trasks, John e Dorothy Trask, marido e mulher. Eles são presos, mas pela primeira vez há documentos públicos, publicizados, debatidos sobre o sétimo dia. E o Bradburn publica suas obras e ele é preso. Olha só, entre 1595 e 1617, nós temos em 1611 a publicação da Bíblia King James, a King James Bible. Lembra que o amplo acesso bíblico faz com que mais leigos tenham acesso à leitura bíblica e aí, com uma análise mais profunda, os questionamentos. 1618, em resposta ao que o Bound ele escreve, lembra que o Bound fala assim, ó, não pode ter atividade, não pode ter entretenimento. Então o Jaime I publica o Book of Sports, o livro dos esportes, e diz que não há problema nenhum ter após culto. E por fim, 1650, já influenciados aí por John Trask, Dorothy Trask, pelo Bradburn, formação das primeiras congregações batistas do sétimo dia. Vamos ver aqui o significado. 1595, livro de Nicholas Bound, inicia o debate sabatário formal na Inglaterra. Por mais que não seja o sábado, sétimo dia, mas começa a análise dos princípios da guarda do sábado no domingo. A King James Bible democratiza o acesso às escrituras, mais pessoas têm acesso à escritura na língua inglesa, no inglês. Certo? Pregação de John Trask, defensor público do sábado em Londres. Julgamento do Trask e do livro dos esportes, repressão estatal ao movimento sabatário. Então, 1618, o Trask ele é julgado e publicado pelo rei Jaime I, o livro dos esportes, que diz, pode fazer à vontade depois do culto. 1628, primeiro livro de Bradburn, argumento teológico sistematizado sobre o sábado. Ele vai organizar sistematicamente, dizendo que o sábado é o dia realmente a ser seguido, porque está na lei moral imutável de Deus. E 1650, já sobre todas essas influências, a institucionalização do movimento na Inglaterra. O que quer dizer isso? Quer dizer que todo esse movimento de 1595 até 1650 eram apenas ou anglicanos, puritanos, separatistas falando sobre o sábado. Agora, em 1650, esses sabatistas, ele se institucionaliza, há uma institucionalização. Ou seja, uma organização e uma instituição que declaradamente diz, nós guardamos o sábado. Como é que chamou essa instituição? Igreja Batista do sétimo dia. Igreja Batista do sétimo dia. Certo? Certo. Vamos terminar nossa aula de hoje. Qual é o legado disso tudo? Do debate inglês, isso vai para o mundo. O debate sabatário inglês não ficou confinante nas Ilhas Britânicas, os mesmos ventos religiosos que empurraram os peregrinos para o Novo Mundo. Quem eram esses peregrinos? Perseguidos politicamente, religiosamente, na Inglaterra. Vamos escrever direitinho para vocês, não ficar dúvida.
perseguidos na Inglaterra. Pelo quê? Questões políticas, religioso, e eles foram para onde? Para a América. Ainda não podemos chamar Estados Unidos, nós chamamos de 13 colônias inglesas, tá? Vamos lá. Batista do Sétimo Dia. Esse é o primeiro legado. As congregações formadas na Inglaterra nos anos 1650 tornaram-se a primeira denominação cristã organizada em torno da guarda do sábado do sétimo dia. Sua influência chegaria à América colonial, atual EUA. Herança teológica, os argumentos de Bradburn, lei moral, validade do quarto mandamento, distinção entre cerimônia e moral, tornar-se-iam fundamentos teológicos de todos os grupos sabatários subsequentes, incluindo também os adventistas do sétimo dia. Com uma diferença. Eles acham que o sétimo dia é selo de Deus, é a garantia da salvação. Nós entendemos que é evidência que por sermos salvos nós guardamos o sétimo dia. O povo que escolhe. O título do livro Sanford captura a essência dessa história. Por que ele chama um povo que escolhe? Em meio à pressão social, legal, religiosa, indivíduos escolheram seguir a escritura acima da tradição, legando um exemplo de fidelidade à consciência bíblica. Então, a nossa igreja ela tem um lastro histórico muito forte. Quero terminar com a síntese do primeiro. O que nós vimos aqui? Vimos o contexto histórico da monarquia que sai dos Tudors e vai para o Stuart. E ali você tem várias correntes religiosas, a anglicana, a puritana e separatista. Há um consenso no domingo muito claro. Mas por que nós cremos no domingo? Pela tradição da igreja, pelo antijudaísmo e a indiferença. As pessoas não analisavam. Para elas, ir à igreja não é uma questão de análise teológica, de convicção teológica, era cívico. 3. Vimos o Bound, em 1595, argumentos bíblicos sobre a tradição e a distinção artificial. Ele fala da importância no domingo de ter a guarda do domingo, parar de trabalhar. Isso abre portas para reações. A reação estatal número 1 é o livro do Estado. Há uma reação dos puritanos e há uma reação dos separatistas. É só você voltar no slide anterior. E os primeiros sabatistas, nós temos origem, os Trasks, o Bradburn e os batistas do sétimo dia, a primeira instituição sabatista já organizada em torno da doutrina do sábado. Tá bom? Aula muito importante, aula extremamente base para nós entendermos a partir de agora a formação institucional dos batistas do sétimo dia. O que o Sanford fez com a gente hoje, nesse capítulo? Preparou, ele disse qual que era o contexto religioso sobre a guarda do domingo e a análise e a reflexão sobre a importância da guarda dos sábados como sétimo dia. Ele faz isso para que você possa entender, eu e você possamos entender como é que se dá esse movimento de uma igreja extremamente hermética, fechada dentro do domingo, e passo a passo vai se abrindo pequenas portas, pequenas janelas de análise, de reflexão, desde o Bound, em 1595, desde a criação de uma Bíblia padronizada pelo rei James I, desde que comece a ter já essa compreensão da reforma, da inspiração direta do Espírito Santo, e aí a ideia clara de que o domingo ele não é bíblico, ele é da tradição da igreja. Isso abre portas para a reflexão do sétimo dia, o quarto mandamento, como ainda vigente. Tá bom? Fico por aqui, ansioso e aguardando você na próxima aula da semana que vem. Tchau, tchau. Graça e paz a todos.